A mamãe foi modista muitos anos e sabia fazer muitos trabalhos, alguns até que eu nunca aprendi. A minha mãe fazia frivolité, que se faz com umas navetes. Ela fazia muito bem. Eu nunca aprendi. Ela era muito mais habilidosa do que eu e fazia e costurava muito bem. Eu já costurei muito roupa de vestir. Agora, ultimamente, eu não tenho costurado, só conserto alguma coisa que precisa consertar. E eu gosto muito de fazer, quando vai se aproximar o inverno, eu faço uns sapatinhos de tricô, que tanto serve para uma criança, faço uns maiores para adolescentes, por exemplo, assim, um chale que vai servir como um agasalho para uma pessoa adulta, né? Então, eu gosto de pensar que pode ter uma boa utilidade.
como o ar que eu respiro. Eu preciso da cultura e da arte. De verdade, de verdade, de verdade. Reuníamos à tarde. A minha família era muito musical. Ali cantavam velhos, crianças, todo mundo junto. Desde criança, na idade de 6 anos, vendo meu avô, Belmiro Silva, tocar, que era seresteiro. E algumas festas que ele ia, eu comecei a acompanhar, e aquilo me fascinou muito. Foi onde me levou a começar a mexer com violão. E desde criança, depois, minha casa tinha 3, 4 violão dos amigos, que queria ver eu tocar, porque eu fui autodidata e, de uma certa maneira, acabei ensinando alguns a tocar, e depois comecei a participar de banda, fazer bailes, que em Uberlândia tinha muito show na época. Quando eu saí com o violão nas costas, lá onde eu estava, muitos brincavam. Brincadeira para dizer que músico era uma pessoa à toa, vivia de boa, não fazia mais nada. Música não era profissão. E já da minha época para cá, depois de um certo tempo, eu vim para dar aulas no conservatório, e o músico, como nós, tivemos a oportunidade de trabalhar ensinando aquilo que a gente aprendeu. Já não era mais um malandro, entre aspas, era já um profissional pronto para poder ensinar também, participar da comunidade como um profissional regulamentado. Que não fui só eu, não, foi realmente alguns professores que tocavam na noite, e que inclusive foi a gente que começou a criar a parte popular no conservatório. É o que a dona Clara está fazendo para cá, é uma coisa nova. É isso que ela está querendo implantar. Esse aqui é um músico da noite que toca rock, que toca bossa nova. Ah, sim, senhor, então é isso que está rodando. Vamos ver a lista dos convocados para futuros professores. E ela, olhando, nossa, passou aquelas pessoas que eu te falei que realmente havia tocado nas bandas, quase todos foram admitidos ao conservatório. O conservatório tinha, né, piano, violino, violão, mas quando chegou, né, tanto é que a dona Cora é uma pessoa muito de olho aberto assim para as coisas, ela tem uma sensibilidade fantástica. Então assim, eu já cheguei e fui pedindo, dona Cora, sabe, deixa eu pôr guitarra, contrabaixo, cavaquinho, e ela foi. E a gente foi levando instrumento de casa, e ela sempre esteve aberta, sabe, a crescer. Então, por isso que o conservatório se tornou, assim, hoje uma entidade reconhecida mesmo, porque 4.500 pessoas por ano não é brinquedo, não. Canção de estrelas, som de outro planeta, vida que se faz no ar. Canção do vento, todo sentimento, alma de artista. É temporário, trem sem horário, sou maquinista. Ando em nuvens, abismos, ventos e muros. Bebo o presente, sei do passado, sinto o futuro.
eu vou cantar em todo lugar, que o coração deixa levar, meu amor. Quero morar numa canção, harmonizando a solidão, canção de estrelas, som de outro planeta, vida que se faz no ar. Oh, vida que se faz no ar. Senhoras e senhores, muito bem-vindos a mais uma audição musical da Rádio Educadora. Mais uma vez, numa noite encantada, a presença dela, Cora Pavan Caparelli. E hoje, para abrirmos a nossa audição musical, o Quarteto de Cordas do Conservatório. Uma salva de palmas. Naquela época, a música clássica tinha muito prestígio. Hoje só se fala da música popular, mas naquele tempo a música clássica era tida muito em conta. Os compositores, os solistas eram muito festejados e muito valorizados. Todo o trabalho da dona Cora Pavan Caparelli. Ela organizava os concertos, as audições dos alunos, cada professor apresentava os alunos, cada professor, uma ou dois, apresentavam conjuntos, quer dizer, canto, piano e violino. Era um festival montado pela dona Cora. A Rádio Educadora só emprestava o espaço, que eu me lembro até hoje, o auditório. E alguns recitais eram transmitidos pela rádio. Na época, a gente não tinha televisão, né, assim tão normal. Tinha, mas era o luxo de algumas famílias. Então, tudo se passava através da Rádio Educadora. Em 1967, teve uma audição de piano a 4 mãos, no conservatório, na Santos Dumont. E a dona Cora selecionou 2 pares para tocar num programa ao vivo que acontecia na televisão. Não me lembro quem que apresentava esse programa. Isso aqui é uma apresentação artística no Uberlândia Clube. Um locutor
muito simpático, filho de uma parente minha, Angélica Aspesi, prima da minha mãe, e uma pianista de São Paulo que veio tocar, porque eu trazia muitas jovens pianistas para se apresentarem aqui em Uberlândia. Eu trazia porque eu pensava, Uberlândia precisa de ter oportunidade de conhecer músicos, conhecer declamadores, ver outras manifestações artísticas. E trazia obstinadamente. Ela trouxe 2 grandes nomes do piano internacional. Madalena 2 vezes me deu um curso de interpretação, a qual até fui eu que coordenei e dirigi esse curso, aqui, de mais de uma semana. Veio Bruno Seidhofer, que era um grande professor de Viena, tudo trazido por Cora. Nem São Paulo, às vezes, conseguia a verba para trazer esses nomes, e outros tantos que ela trouxe. Então, a atividade cultural custa caro. Ninguém vem de Paris para tocar de graça. Ninguém vem de Viena para dar aula de graça. Papai, Oi, querida. eu estou muito feliz. Obrigada por tudo que você tem feito. Ô, filha. Seus estudos serão de grande valia. Mas lembre-se, você está indo para estudar. Podemos ir com a graça de Deus. Estou bem, mamãe? Filha, você está linda. Então vamos. Temos muito chão pela frente. As mulheres naquele tempo tinham menos liberdade do que têm hoje. A ideia dos pais, dos irmãos, era protegê-las, né? Protegê-las do mundo. Mas isso também cerceava um pouco. Mas, em matéria, as pessoas, as moças mais talentosas, como foi o caso da Cora Pavan, que foi a São Paulo se aperfeiçoar, é uma prova que não havia limitação. E, juntamente com o curso de Geografia e História, ainda consegui professor de música. Tive um professor excelente, professor Miguel Antônio Galo, que me acompanhou durante todo o tempo que eu morei em São Paulo, e mesmo depois de formada, continuei indo certo tempo, alguns anos, para continuar a ter aulas com ele. E também tive a oportunidade de ter muitas aulas com a professora Madalena Talhaferro, o que me levou, por exemplo, a admirar o professor Alfred Cortot. Essa foto, o grupo de companheiras que moravam no pensionato que eu morei, que era anexo à faculdade. Durante 4 anos morei aí, a turma de companheiras do pensionato. Nós convivemos com muitas dificuldades na vida brasileira em consequência da guerra. Havia uma dificuldade muito grande para se conseguir alimentos, para se comprar muita coisa que era artigo de primeira necessidade. E, por exemplo, açúcar era racionado, leite era racionado. Nós morávamos 60 moças num pensionato, que era considerado muito bom, mas ali nós tínhamos uma comida restrita. O pão de manhã era meio pãozinho para cada uma de nós que morávamos no pensionato. E o leite já vinha com o café e não podia pôr açúcar. Agora, a cultura, nós tivemos muitas facilidades. Muitos professores vieram, fugindo da guerra, vieram morar no Brasil.
E depois também que eles estavam instalados aqui, nós tivemos assim uma oportunidade que era muito interessante. Por exemplo, eu tive um professor de História da Arte que não falava uma palavra de português. Ele era italiano, Giulio Davide Leone, ele só dava aula em italiano. Veio um professor americano que ele também nunca deu uma aula em português. Ele só lecionou em inglês, fazia as apostilas e ele gostou muito do Brasil. Ele fundou a Casa do Brasil em Nova York. Então, nós tivemos, por causa da guerra, a consequência da presença desses professores que nós considerávamos verdadeiros luminares. Essa aqui é a Dona Dinorá de Carvalho, que nasceu em Uberaba, era uma pessoa muito culta, foi inspetora do Conservatório Dramático e Musical de São Paulo muitos anos, irmã do professor Gilberto de Carvalho, que também, tanto quanto ela, estudaram os dois na Europa e se dedicaram seriamente à música. Aqui o Mário de Andrade, que foi um luminar da cultura brasileira, e o secretário da escola, Dr. Hamilton Cunha, era gente muito importante. O João Gomes de Araújo, um compositor famoso, que deixou obras muito importantes na música brasileira. Foi, assim, uma grande realização para mim pensar que eu estava concluindo o curso de música, porque eu queria demais. Eu cheguei a cantar na porta do Teatro Municipal com o maestro Villa-Lobos regendo aqueles corais de 1000 vozes estudantis, de 1943 até 1946. Cantei no Coral Paulistano e cantei no Coral da Sociedade Bar. Do Coral Paulistano, maestro Arquerons, um espanhol. E do Coral da Sociedade Bar, Martin Braunwieser. E eu também estudei canto com a esposa dele, Dona Tatiana Braunwieser, uma russa, excelente professora de canto. E o maestro Martin Braunwieser foi o criador da Sociedade Bar. Eu pensei que eu precisava vir para Uberlândia e trabalhar aqui, porque eu sentia que eu tinha tido uma oportunidade, que eu agradecia muito assim, a providência divina e ao meu pai de ter me deixado ir para fora e ter me formado. E eu pensava, eu tenho que trabalhar em Uberlândia. Em Uberaba já havia um professor diplomado em Belo Horizonte que já estava trabalhando conscienciosamente, e ele, um professor que já me despertava admiração, que é o professor Alberto Frateschi. Nós tínhamos pessoas muito queridas dando aula aqui, por exemplo, a professora Amanda Carneiro Teixeira e o professor Inocêncio Rocha, mas nós não tínhamos nenhum professor diplomado. O espaço físico não era grande, era pequeno. Éramos quase sempre só piano, violino e canto. Depois é que ela foi ampliando. E ela era muito exigente, trazia professores de São Paulo, inclusive grandes compositores, e nós tínhamos que estudar. Lembro muito bem do maestro Camargo Guarnieri, que tive a honra também de ser aluna dele. Na época não era fácil a comunicação, sair de Uberlândia e ter aulas de piano em São Paulo. Às vezes eu ia, por exemplo, com Sandra Santos, nós íamos de ônibus para São Paulo para ter aulas com um grande professor que vinha ensinar aqui, que era o professor Gilberto Tinetti, que vive hoje até em São Paulo.
que foi um grande aluno de Marguerite Long em Paris. Era o ano inteiro, sempre tinha um concerto e masterclass desses professores que vinham nos visitar. E a partir desse momento, tudo se passava no Uberlândia Clube. Os professores famosos, internacionalmente, eles se apresentavam fazendo audições para nós e para toda a cidade, dando aula para nós, os professores. Nomes como Camargo Guarnieri, Nathan Schwartzman, Magda Madalena Talhaferro, nomes, Cargotini, Miguel Proença, Oswaldo Acuncho. Nós tínhamos contato com a música de vanguarda através de Paulo Afonso Ferreira, depois aulas de canto com Serena Rodrigues, que é esposa do Iramar, também é ex-aluno nosso e grande professor agora, e aulas de canto com Edmar Ferretti. Eu, particularmente, como fazia canto, talvez esse tenha sido um dos motivos marcantes da minha vida, foi ter oportunidade de cantar com o próprio autor me acompanhando ao piano. Eu cantava as obras de Camargo Guarnieri com ele me acompanhando ao piano. Ele foi um grande amigo e um pai para mim. Ela tinha sempre um sonho na formação de uma orquestra. E enquanto garota, enquanto estudante, a gente via muito isso nas TVs, nos programas, as grandes orquestras sinfônicas. E a gente ficava imaginando, né? Vendo aqueles músicos tocando e todo esse incentivo. E eu praticamente participei da formação da primeira orquestra dentro do conservatório. Então, eu, enquanto aluno, né, estava na época, então a dona Cora já almejava, ela já vislumbrava, né, já tinha esse sonho de formar uma orquestra. Eram elementos novos sendo incorporados, sendo agregados. E quem quisesse estudar, a Cora doava. Ela nunca teve esse problema. Ela não só doava a aula, como ela ajudava os alunos que não tinham poder aquisitivo a comprar os seus instrumentos. A oportunidade que eu tive, então, foi nesse momento, depois de casada, que a minha filha entrou no conservatório. E, para mim, abriu portas, tanto para ajudar meu marido na educação dos meninos, né, das crianças, quanto para mim. Hoje eu sou viúva e tenho um trabalho. Para mim, isso aí é muito rico. Ela dava aula de canto e piano. O conservatório veio depois.